dá ok aqui no chat para a gente poder dar início então à conversa de hoje. A ideia hoje é conversar um pouco sobre ligações iônicas e sobre essas características. Então, de forma que a gente pode dar sequência, eu vou colocar um material na tela para a gente poder trabalhar esse sistema. Tá? Da mesma forma que a gente viu na aula passada, a ideia hoje é dar continuidade naqueles materiais que a UFMG disponibilizou. Eu vou falar sobre a aula 12, que é a ligação iônica, e eu vou disponibilizar o PDF, está aqui. E esse material a gente já disponibilizou, inclusive, no Google Sala de Aula, para poder organizar esse... Eu vou colocar aqui no chat também, tá bem? E esse material tem relação com ligações iônicas. Na nossa última conversa, a gente teve alguns pontos que a gente avançou bem em relação à questão de ligações covalentes. Tá? No caso da ligação iônica, o que a gente tem, na verdade, é que a transferência desses elétrons, que estão na camada de valência desses diferentes elementos, ela acontece porque existe uma diferença grande em eletronegatividade. Então, aqui tem o exemplo do sódio e do cloro. Tá? O sódio, representado aqui com a estrutura de Lewis com um elétron na sua última camada. O cloro com esses 7 elétrons na última camada. O íon cloreto, na forma de cloro menos, ele passa a ter 8 elétrons na última camada porque ele recebe, transferido do sódio, esse elétron, e o sódio permanece, então, com uma carga positiva. É importante a gente pensar que qualquer mudança em termos de características desses elementos, elas vão acontecer por causa de transferência de elétron. Então, a carga positiva, ela só ocorre porque a quantidade de prótons e elétrons passa a ficar diferente, no sentido que eu tenho uma carga positiva a mais nesse núcleo atômico do sódio, por causa da perda de um elétron. Todo elemento, ele tem a característica, num primeiro momento, onde não existe troca desses elétrons, de ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, eu posso ter a transferência desse elétron proporcionando uma perda de um elétron, e que esse saldo entre quantidade de próton e elétron possibilita a formação de uma carga positiva. Tá? Quando do recebimento desse elétron, a quantidade de elétrons passa a ser maior do que a quantidade de prótons, fazendo com que a gente tenha essa carga negativa. Então, a formação desses compostos iônicos, ela vai se dar a partir dessa característica de interação entre íons de cargas opostas. Então, os íons positivos, os cátions, incluindo os íons negativos, ânions, eles vão interagir formando compostos, e esses compostos, em geral, são duros, quebradiços e solúveis em solventes polares. Eles são maus condutores de eletricidade no seu estado sólido. Então, o que a gente tem é que essas características desse material, uma vez em solução, eu tenho essas cargas, assim, os íons presentes em solução, eles permitem a mobilidade desses elétrons, proporcionando, por exemplo, condutividade elétrica. Mas no estado sólido, essas interações elas são dificultadas, sendo esses materiais maus condutores. Apresentam temperatura de fusão e ebulição elevadas, tá? Então a gente vai ter uma quantidade de energia necessária para poder separar esses dois íons muito grande. Então, se ele demanda uma quantidade grande de energia, porque essa é uma interação muito forte, ele vai precisar então ter temperaturas de ele vai ter como consequência temperaturas de fusão e ebulição muito elevadas. Então, esses materiais, eles têm uma estabilidade termodinâmica relativamente grande, tá? Mas ela tem uma relação importante sobre algumas características importantes do que a gente vai chamar de retículo cristalino. Tá? Então, essa rede cristalina, ele é importante, e quando a gente tem a formação desses cristais,
o que a gente tem, na verdade, é um processo que demanda relações de energia. Então, quando a gente pensa, né, nessa estabilidade, na formação de ligações, e aí a gente pode voltar a pensar nas características que a gente conversou na aula passada. Quando eu tenho formação ou quebra de ligações, você se lembra que a gente colocou como ideia de que, para que aconteça uma quebra, o sistema tem que absorver energia para poder, então, ganhando energia, conseguir fazer com que esses elementos sejam separados, proporcionando a quebra de uma ligação, e essa relação também vai acontecer no momento que esses dois elementos entram em contato ou se aproximam para poder formar essa interação, o que acaba acontecendo é uma liberação de energia. Tá? Então, assim, o que a gente tem é que a forma para a organização nos compostos iônicos é que se eu tenho um cristal, se eu tenho um composto iônico, esse composto iônico formado a partir de cátions e ânions que estão se organizando para poder estabilizar essa carga e formar essa rede cristalina, a formação de íons a partir desses compostos, ela acaba sendo um processo que demanda energia, é um processo endotérmico. Tá? Então, assim, essa relação ela é importante para a gente poder pensar. Existem algumas relações de energia que estão relacionadas à constituição dessa rede cristalina, e aí entra uma área dentro da química e que acaba sendo bastante importante para a gente poder trabalhar praticamente todos os compostos iônicos de uma forma geral, mas aqueles que formam cristais. E essa energia que a gente vai trabalhar como energia de rede, ela é uma característica importante, porque vai ser a energia requerida para que a gente consiga, então, separar um mol de um composto sólido iônico em íons gasosos. Então, essa estrutura sólida iônica, ela vai passar por etapas até que se transforme em íons gasosos. Então, essa é a quantidade de energia que a gente dá o nome, tá, de energia de rede, ou simplesmente entalpia de rede. Então, quando a gente organiza isso de forma a entender como que esse retículo cristalino está sendo formado e a energia na qual esse retículo se organiza, a gente chama esse ciclo do estado sólido até aqui, do estado sólido, aqui no caso está o KCl, tá? Ele vai se formar, ele vai ser, na verdade, organizado na forma de um retículo e ele vai ter uma quantidade de energia até que ele se transforme nesses íons, tá? No estado gasoso. E aí, com isso, o que a gente acaba tendo, o cloro aqui está no estado gasoso, a formação desse elétron, e você tem uma quantidade de energia da ordem de 719 kJ por mol. Então, essa é a energia importante que, para poder quebrar esse retículo cristalino, eu demando essa energia de rede para poder fazer com que essa estrutura seja dissociada, vamos pensar assim, ela seja quebrada em estruturas menores, inclusive as estruturas iônicas no estado gasoso. Agora, o ciclo de Born-Haber dá para a gente a ideia de que uma vez fazendo com que eu tenha essa demanda energética para sair do retículo cristalino e se transformar esses elementos na forma de íons gasosos, tá? E aqui o cloro gasoso também, ele vai gastar a mesma energia para de novo formar esse retículo cristalino. A questão é, um sistema absorve energia para poder, o KCl sólido, absorve energia para se transformar em K+, mais um elétron, mais o Cl gasoso, todas essas espécies no estado gasoso, e que, quando essas espécies se reorganizam para transformar novamente no sólido, ela libera essa mesma quantidade de energia. Então, esse ciclo ele vai ser importante para a gente poder organizar essas informações. Essa relação desses pares iônicos que interagem entre si, tá? Ele tem uma relação que depende da carga. Então, a carga positiva desse íon, desse cátion, a carga negativa do ânion,
tá? E essa constante que vai estar associada a esse processo, ela vai definir, tá, relações de distância entre os núcleos atômicos dos diferentes íons, tá? E vai estabilizar essa carga. Então, quanto mais a gente tem carga envolvida, mais forte vai ser a energia de rede que mantém esse cristal unido. E, possivelmente, a gente vai ter uma relação importante também com relação ao raio, tá? Com relação à distância entre esses diferentes íons, que é o seguinte, à medida que a gente tem uma distância menor entre esses íons, essa distância menor promove uma energia potencial entre esses dois núcleos dos íons presentes maior. Então, se essa distância for maior, eu vou ter uma energia de rede menor, tá? Porque a energia vai ser inversamente proporcional a essa distância, mas ela vai ser diretamente proporcional às cargas envolvidas. Então, se eu tenho elementos do tipo cátions com cargas mais 1, mais 2 e mais 3, quanto maior for essa carga, tá, desse íon, maior vai ser a interação. Ele vai estar interagindo com outro íon de carga oposta. Então, se eu tenho cargas de cátion mais 1, mais 2, mais 3, eu posso ter cargas de íons também na forma de ânions, cargas negativas, menos 1, menos 2, menos 3. Quanto mais intensa for essa carga, mais forte vai ser essa atração e mais difícil vai ser retirar ou separar esses íons. E essa energia de interação, para ser vencida, ela proporciona algumas características nesses elementos. Se ele demanda mais energia para poder ser separado, ele vai ter uma maior temperatura de ebulição, ele vai ter uma maior temperatura de fusão. A gente vai trabalhar especialmente com a fusão, mas ele vai demandar uma energia grande para poder entrar num estado de fusão ou mesmo para poder quebrar esse retículo cristalino. Tá? Então, assim, para um molde com composto iônico, a energia de rede ela vai ser dada por uma determinada equação. Que aí, essa equação de Mordland dá para a gente algumas relações de constante, aí é uma questão de organização em termos da característica. Todo composto cristalino, ele se organiza no que a gente chama de célula unitária, que é como se fosse uma estrutura mínima que se repete ao longo dessa estrutura cristalina, que representa todo esse cristal. Aqui a gente tem uma célula unitária de um cristal de NaCl, tá? A gente tem o sódio aqui em verde e o cloreto aqui um pouco maior em laranja. Tá? O íon cloreto é maior do que o íon sódio, mas a gente tem aqui algumas características dessas constantes, e aí depende realmente da geometria desse arranjo. A forma que a gente tem de organizar essas constantes, elas dependem dessas relações, mas e com isso a gente vai ter algumas relações de tamanho, de distância, que vai depender justamente desses diferentes íons e das diferentes cargas que eu tenho dessas interações. Então, o que acontece? Existem técnicas que a gente utiliza em termos de interação radiação-matéria. A difração de raio-x é uma delas, e com isso a gente consegue definir, por exemplo, essa distância entre esses diferentes, muitas vezes, planos desses arranjos cristalinos. Tá? Então, a distância interplanar, uma vez formado esse retículo cristalino, a gente começa a perceber que esse arranjo ele é bastante organizado, e com isso a gente tem características de difusão de raio-x que são relacionadas a cada uma dessas estruturas cristalinas. A gente não vai entrar no mérito dessas relações de difração de raio-x e como que a gente trabalha esse cálculo, tá? Nem das distâncias interplanares, mas é possível a gente perceber que essa separação entre os diferentes elementos dentro de um cristal, ele pode ser, essas informações podem ser acessadas a partir de interação, principalmente de difração de raio-x. Tá? Esse mapa de densidade eletrônica permite também que a gente perceba e reconheça essas relações entre os diferentes núcleos atômicos e as suas estruturas
eletrônicas. Tá? Esse ponto é importante, e aqui o que a gente tem, na verdade, esse NC representa o que a gente chama de número de coordenação. E esse número de coordenação, muitas vezes, ele mostra para nós que um determinado elemento central, ele vai estar interagindo com outros elementos que vão estar ao seu redor, ele vai estar coordenado por outros íons. Então, se esse átomo central for um cátion, essa coordenação vai se dar em relação aos ânions que vão estar próximos dele. Então, por exemplo, se eu voltar aqui no NaCl, eu posso pensar o seguinte: qualquer uma dessas estruturas, seja o Na, seja o Cl, ele seria um átomo central para poder ser estudado. A partir desse átomo central, e aqui dentro dessa figura, eu consigo perceber, por exemplo, uma estrutura piramidal, tá? Que aqui eu tenho um átomo nesse centro, que é um átomo de Na, é um íon Na+, e a coordenação desse Na+, tá, assim, ele está em cinza. Aqui, ele está sendo tratado com, ele está sendo coordenado com outros 6 íons Cl-, um na parte de cima, um na parte inferior, tá? E 4 nesse plano onde está presente também o Na+. Então, ele tem uma coordenação, um número de coordenação igual a 6. Esse número de coordenação, se a gente for pensar os mais comuns, tá? Eles estão de 4 a 6, dependendo do raio atômico desse elemento central. A gente pode ter coordenações maiores, tá? E aí, com isso, essas distâncias entre esses elementos também vão ser diferentes. Isso tem influência direta na interação dessa rede cristalina. Então, quando a distância é menor, o que pode acontecer é que essa energia em esse retículo cristalino, essa energia de rede, acaba sendo maior e eu gasto mais energia para tentar separá-la. Seja para formar novos íons, seja para poder quebrar esse retículo cristalino. Então, quando eu tenho uma coordenação tipo 4, eu vou ter, então, tamanhos de interação, esses raios de interação muito menores. Isso promove uma quantidade em energia para esses sistemas maior. Se eu tenho coordenação 6, essas distâncias aumentam por causa da interação, principalmente não da atração desse átomo central, tá? Desse íon central. Por exemplo, nesse caso está sendo colocado o Ag+, a prata, 2+, e com isso, essa maior número de coordenação vai permitir que eu tenha repulsão entre os diferentes ânions. E com isso eu consigo ter um aumento nessa distância e uma diminuição dessa energia de rede. O que promove também a ideia de que a gente tenha menor quantidade de energia para que a gente tenha, por exemplo, uma temperatura de fusão esperada um pouco mais baixa, à medida que a gente aumenta esse número de coordenação. Então, esse raio das espécies catiônicas, elas diminuem também com o aumento do número de oxidação. Então, se eu tenho aqui, no caso, ao mesmo número de coordenação, tá? 6, nesse caso, o ouro com carga mais 1 e o ouro com carga mais 3, eu tenho que a intensidade entre a atração dos íons ouro mais 3 comparado aos seus ânions que estão sendo coordenados por ele, promove uma interação, uma atração mais intensa. Isso faz com que essas distâncias sejam menores, tá? Dificultando muitas vezes essa relação, tá? de energia, porque você vai demandar uma energia maior para poder separar esse cátion desse ânion. Quando eu tenho ouro com carga mais 1 e mantida a coordenação com 6 ânions, o cátion ouro mais 1 e esses ânions que estão ao redor desse cátion, ele apresenta uma distância entre o núcleo do átomo de ouro e o núcleo desse elemento, desse íon negativo coordenado, um pouco maior. Então, com que a característica de energia desses sistemas, ele demande uma energia menor para conseguir produzir novos íons ou mesmo fazer a quebra desse retículo cristalino, tá? Essa energia de rede.
Então, esse é um material que a gente tem como forma de tentar racionalizar essas características de cátions e ânions presentes nessas estruturas cristalinas, e aí com isso alguns valores de raio iônico, a gente pode fazer uma previsão dada o número de coordenação, esse NC, e o tipo de íon que está sendo trabalhado como átomo central. Então, esse raio iônico, ele vai depender desse íon, mas também depende do outro ânion, tá, que está coordenado a esse íon, e com isso a gente tem valores médios de raio iônico que podem ser tratados como valores esperados. Então, sódio, o cálcio, o magnésio, o césio, o zinco, o alumínio, o titânio, todos eles com número de coordenação, a gente tem então uma expectativa de raio, tá, sendo definida a partir de cada um deles. Então, essa é uma relação importante, porque se eu tenho, por exemplo, o cálcio interagindo com o ânion, eu vou ter a distância como se fosse o raio do cálcio, por exemplo, interagindo com outro ânion, que seria, por exemplo, o, o enxofre 2-. Então, a distância entre composto iônico formado por cálcio mais e enxofre 2-, o CaS, o que a gente tem, na verdade, é o tamanho de 170 mais 114. Então, com relação a essas relações de tamanho entre essas distâncias dos diferentes elementos, a gente pode perceber que isso vai ter um reflexo. Tá? Quanto menor a distância, maior a energia envolvida naquela energia de rede para manter o cristal organizado. Então, a energia de rede, lembrando que vai ser aquela energia que o sistema vai requerer para poder separar esse 1 mol desse composto sólido iônico em íons gasosos. A gente pode pensar nessa relação tanto na distância quanto na intensidade da carga. De forma geral, a força, a energia que está envolvida nesse processo depende de uma constante, a gente pode mensurar essa constante, tá? Mas o que a gente vai ter é que as cargas envolvidas, quanto maior a carga, mais intensa é essa interação. Entenda a relação de intensidade dessa interação. Quanto mais intenso, mais energia eu vou precisar demandar para poder fazer com que essas cargas sejam separadas. Então, eu vou ter uma energia necessária para formar íons, o sistema absorve energia para poder formar íons. Se essa intensidade de carga é grande, eu vou demandar uma energia maior. Se essa intensidade de carga é pequena, essa energia vai ser um pouco menor. Tá? Isso vai ter reflexo também nos tamanhos. Quanto menor o tamanho desse raio iônico, ou dessa distância entre os dois átomos, tá? O que vai acontecer desses dois íons, carga positiva e carga negativa, quanto menor a distância, mais intensa também vai ser essa energia. E mais energia eu vou precisar para poder separá-los. Então, essa energia de interação iônica, ela é inversamente proporcional à distância e ela é diretamente proporcional às cargas. Tá? Então, com isso, a gente tem esse entendimento sobre ligações iônicas que vai ser importante para a gente. Eu vou parar aqui um minutinho essa apresentação para a gente poder, então, conversar um pouco sobre esse tema. E aí, com isso, eu queria deixar aberto o microfone para a gente poder conversar a respeito disso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Bom, com isso, quais são os pontos que eu queria chamar para a gente poder se organizar nesse momento? O que a gente viu até agora? Para poder trabalhar essa parte inicial da Química Tecnológica 1, e eu estou trabalhando essa parte inicial com relação a conceitos, e aí com isso eu queria fazer um apanhado do material que a gente viu até o momento. Então, o primeiro ponto que a gente começou a trabalhar
foram conceitos iniciais relacionados à parte da química, a questão de como a gente vai definir a nossa forma de interpretar alguns dos vocabulários que a gente usa e dessa organização. Então, o que a gente começou a trabalhar? Alguns conceitos de unidade, alguns conceitos de características, de propriedades. A gente tem as relações de propriedade. Algumas delas vão ser importantes para a gente poder definir as características desse sistema. Eu vou separar 4, que são 4 características que são observáveis e importantes para a gente. Dentre eles, a massa, a temperatura, a quantidade de o volume e a pressão. Então, volume, pressão, temperatura e quantidade de matéria, e aí entenda a quantidade de matéria, seja a quantidade em mol, seja a quantidade em massa, como uma característica importante, são propriedades que a gente consegue medir. A partir daí, a gente tem características dessas propriedades que são distintas. Eu conheço as características das propriedades que são extensivas e as propriedades que são intensivas. Aquelas propriedades extensivas, elas dependem da quantidade de matéria do objeto de estudo, do sistema. Então, se eu tomo uma quantidade de matéria do sistema, eu tenho ali uma quantidade em volume que não necessariamente é a quantidade do todo. Eu posso pegar essa quantidade como um todo, mas eu estou tomando uma parte desse sistema. E aí eu tenho a característica de que, se eu somar essas diferentes partes presentes, eu vou ter a relação do todo. Tá? Então, a massa é entendida dessa forma, o volume é entendido dessa forma. Em geral, energia ela tem características com essa mesma qualificação de propriedade extensiva. De forma diferente, temperatura. Se eu avalio a temperatura nessa quantidade em massa que eu tomei, ela vai apresentar valores semelhantes. Se o sistema tem equilíbrio, vai ser exatamente o mesmo, mas se eu tomar uma quantidade de massa diferente. Aí eu avalio a temperatura nesses diferentes pontos do sistema, eu vou ter, na verdade, a mesma resposta. Então, a temperatura do sistema não vai ser a soma das temperaturas do sistema, mas sim a média da temperatura tomada em cada um dos pontos desse sistema. Isso também acontece com a pressão. Então, se eu avalio a pressão em uma parte do sistema, e se esse sistema tem equilíbrio e eu avalio a pressão em outro lugar, eu vou ter, na verdade, um valor de pressão médio, que aí vai depender do instrumento de medida que eu estou trabalhando. E se o sistema realmente estiver em equilíbrio, ele vai apresentar a mesma pressão, assim como a mesma temperatura. Mas a propriedade extensiva massa vai depender da quantidade de matéria que eu estou tomando para análise, que não necessariamente é o todo. Então, são características de propriedade bastante diferentes. A gente começou a falar disso, a gente falou de precisão, a gente falou de exatidão, porque se eu preciso medir uma propriedade, eu preciso usar um instrumento de medida que ele pode estar ou não calibrado. Se ele não estiver calibrado, a gente vai trabalhar essa relação de o que eu de fato estou medindo. Eu posso ter a necessidade de calibrar esse equipamento, a gente vai ter essa necessidade sempre, mas entender que eu estou medindo alguma coisa com algo que tem informação que seja adequada, porque se eu estou usando um equipamento que não está calibrado, eu posso estar fazendo a medida de algo que realmente não faz muito sentido. Então, ter a preocupação de que os equipamentos estejam calibrados é uma preocupação importantíssima nesse processo de reconhecer as propriedades para poder entender melhor o sistema. A partir daí, a gente tem algumas propriedades que são complementares, são características desses compostos. A gente aí começa a avançar na questão dos compostos, nas substâncias. Então, as substâncias simples, elementares e os compostos, as moléculas formadas a partir dessa união desses diferentes elementos, proporcionam para a gente algumas características que são exclusivas deles. Então, cada substância pura tem a característica de ter temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade bastante específicas. Tá? Então, para cada substância pura, a gente tem essa informação que eu posso usar, inclusive, como controle de qualidade. A partir daí, eu começo a reconhecer um pouco melhor essas questões das substâncias e sejam elas elementares ou sejam compostas por 2 ou mais elementos. A gente vai ter a natureza dessas substâncias, a formação dessas substâncias, dependendo das características atômicas. A gente hoje trabalhou a lógica de um sistema iônico.
E com essa relação do sistema iônico, eu tenho as interações a partir desses diferentes elementos sendo proporcionadas pela diferença de carga positiva e negativa que, interagindo entre si, promovem a formação de compostos iônicos. Eles têm uma característica, porque cada elemento desse tem uma diferença grande de eletronegatividade. Lá no livro do Química, uma ciência central, a gente vai ter tabelas, por exemplo, da eletronegatividade de cada um dos elementos da tabela periódica. E com isso a gente consegue, por exemplo, prever se essa interação vai acontecer com uma diferença grande, uma diferença maior do que 1,7 em eletronegatividade promove essa transferência de elétrons. E aí a gente consegue entender melhor essa transferência de elétrons, reconhecendo a camada de valência e os elétrons presentes nessa camada de valência. A regra do octeto trata de uma forma inicial e bastante importante, apesar de ter diversas exceções da regra do octeto, mas uma característica de que os elementos se mantêm estáveis com 8 elétrons na sua última camada. A gente pode estender isso para uma configuração de um gás nobre próximo a esse elemento. Então, dependendo dessa configuração eletrônica, a gente vai ter a última camada se estabilizando, seja na forma de um íon ou de um cátion, tá? Quando a gente tem transferência de elétron, ou um compartilhamento desse elétron, fazendo com que eu tenha ligações do tipo covalente, quando a diferença de eletronegatividade já não é tão grande assim. E aí a gente começa a trabalhar essas características desses compostos, mas para eu poder chegar nisso, a gente construiu um entendimento a partir da ideia de que esses elementos, essas substâncias, são compostas a partir de átomos. Esses átomos, eles, em termos de informação de base, eles acabam tendo uma característica importante nuclear, onde eu tenho ali a evolução disso, até chegar no entendimento mais atual relacionado a esses átomos, que é uma construção onde um núcleo bastante denso, que tem seus nêutrons, seus prótons e cargas positivas envolvidas ali, tá? A gente não entrou nas relações de interação que acontecem dentro do núcleo atômico para poder manter ele estável. A gente vai entender que esse núcleo ele tem cargas positivas e os nêutrons, isso vai formar a massa desse elemento, que ele pode se combinar com outros elementos. E aí a combinação de diferentes elementos garante que a massa total depende da massa atômica de cada um desses elementos, formando essas massas moleculares que a gente tem de cada uma das substâncias. Essa organização pode se dar de forma covalente, com compartilhamento desses elétrons da última camada da eletrosfera, ou pode se dar com transferência de elétrons, formando compostos iônicos. A gente pode ter também características de elementos metálicos, que aí você vai ter a formação, quando de um mesmo elemento, você vai ter uma substância elementar, mas eu posso ter a formação também de ligas metálicas. E esses compostos também têm característica de ter a organização, no caso dos metais, organização em retículos cristalinos. Esses cristais formados, sejam pelos metais, sejam pelos compostos iônicos, tá? Eu posso ter alguns cristais moleculares também, mas a questão é a organização que vai além da interação química, mas ela tem uma característica de ter uma célula unitária que vai ter uma organização mínima que vai ter uma reprodutibilidade dentro desse cristal macro. E aí a gente tem várias substâncias que se organizam na forma de cristais. Agora, para poder entender essas relações agora de distância entre um determinado átomo e outro, seja num composto covalente, seja num composto iônico, eu preciso interpretar essas relações de densidade eletrônica, as características dessa eletrosfera, pensando isso em determinados níveis de energia. Então, a gente construiu também essa relação do entendimento do átomo com a sua eletrosfera segmentada em diferentes níveis de energia, que são níveis quânticos, que eu consigo interpretar também que cada elétron presente nessa eletrosfera tem uma relação de energia associada, num estado estacionário. Os elétrons da camada de valência permitem essas interações entre diferentes elementos, tá? Sejam iônicas,
dependendo da natureza desse outro elemento que vai se aproximar desse átomo. Se a diferença de eletronegatividade for grande, a gente vai ter essa transferência de elétrons. Se for uma variação pequena de eletronegatividade, existe o compartilhamento. E essa configuração eletrônica dos elementos, ele permite, por exemplo, na tabela periódica, que a gente já tenha uma organização em colunas, tá? A tabela periódica ela é organizada em quantidades crescentes de número atômico, mas também em suas colunas com características da sua distribuição eletrônica, da sua configuração eletrônica, que também dá para nós essa ideia da eletrosfera e principalmente da camada de valência e das características de reatividade de cada um desses elementos, formando os diferentes compostos. Tá? O ponto que eu queria trazer para vocês hoje é justamente que esse entendimento inicial sobre os conceitos relacionados à formação de substâncias, elas vão estar na nossa ementa pensadas de forma que a gente atenda às características tanto do entendimento básico de átomo, a eletrosfera organizada em níveis de energia, a camada de valência sendo responsável por essa interação entre diferentes elementos para poder formar substâncias que a gente conhece. E a partir daí, a gente pode ter interações que aconteçam entre diferentes elementos, com a reorganização desses elementos nos processos reacionais, a gente vai trabalhar isso ainda, tá? Eu quero avançar nessa linha. Com Flaviana, vocês já têm trabalhado essa relação, principalmente no processo reacional, a parte de estequiometria no laboratório, isso tem sido feito, e a intenção é que a gente consiga melhorar esse entendimento da parte base desses conhecimentos. E eu também tenho as interações que vão acontecer sem que haja a mudança de conformação, de reorganização dessa estrutura química nos processos físicos. Então, que envolvam, por exemplo, mudança de fase. Então, eu tenho na indústria vários processos que são baseados em transformações físicas. Eu tenho a possibilidade de produzir cachaça na condição de ter um processo de destilação para poder fazer a separação desses diferentes elementos dentro de uma mistura. E não uma condução de um processo reacional, mas simplesmente a reorganização desse sistema separados através de uma mudança ou de uma operação que envolve uma mudança de estado físico. A destilação pode ser um exemplo disso. Eu posso ter a separação por filtração, eu posso ter características de misturas homogêneas, heterogêneas, e aí com isso a gente tem, na verdade, uma estrutura de base de várias indústrias, inclusive a estratégia de como conseguir separar elementos de uma mistura mais complexa, sejam misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. Então, quando a gente olha para esses sistemas, a gente, na verdade, está trabalhando no sentido de tentar entender como começar uma organização para poder direcionar dependendo do objetivo. Então, a gente vai trabalhar com substâncias. Essas substâncias, naturalmente, elas têm características bastante distintas, tá bem? Em termos da sua natureza, da sua origem. A gente aqui está conversando a respeito de duas substâncias covalentes, a interação intramolecular que mantém esses dois elementos de forma unida, ele vai se organizar e vão ter várias substâncias moleculares que têm essa característica. Os compostos iônicos, a natureza já é a transferência desses elétrons e a formação de retículos cristalinos, trabalhando também energias um pouco diferentes para poder desmobilizar esse sistema. Então, para a gente poder trabalhar essas relações, é importante a gente entender inicialmente esses conceitos. De agora para frente, eu quero fechar com vocês esse material. A minha intenção na aula de quinta-feira, é exclusivamente tirar dúvidas sobre alguns desses sistemas, tá? Que a gente construiu o entendimento até agora, e depois da aula de quinta-feira eu vou apresentar a nossa primeira avaliação para dar sequência. Tá bem? Eu queria fazer esse apanhado de forma um pouco mais geral do que a gente está trabalhando, para poder
direcionar vocês nessa relação de estudo. O material do Google Sala de Aula também está disponível para a gente poder trabalhar resumos e exercícios dentro desse contexto. E eu queria reiterar que no dia 25, agora de março, é a data de entrega desse material. Então, existe um tempo ainda para isso. Tá bem? Eu vou abrir de novo para alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar. Se não tiver dúvida, eu vou encerrar a conversa hoje. Mas está aberto para quem quiser colocar, quem quiser fazer uso da palavra, pode abrir o microfone, abrir a câmera, a gente fica à disposição. Tá bem? Alguém tem alguma dúvida, gente? Porque senão a gente, então, com isso, a gente encerra. Eu vou encerrar a gravação da aula de hoje. Continuo aqui um pouquinho ainda para poder tirar alguma dúvida, mas